Casamento cancelado. Espere uma ligação do meu advogado. Foi só isso, sem emojis, sem me desculpa, sem nada. Eu li a mensagem ainda com a cara amassada, o celular vibrando na mão e o coração dando uma travada no meio do peito. 6h13 da manhã. O sol nem tinha saído direito. Eu pensei que era algum tipo de piada de mau gosto. Revirei os olhos, fechei a mensagem e abri de novo. Tava lá. 2 linhas frias que me congelaram por dentro. 7 anos juntos. 2 anos morando no mesmo apartamento. 3 meses organizando o casamento dos nossos sonhos. Até madrugada vendo decoração, buffet, escolhendo a maldita cor dos guardanapos. E ela termina tudo por mensagem. Com aviso de advogado, eu fiquei sentado na beira da cama igual uma estátua. Nem respirei direito. Tentei ligar. Caixa postal. Tentei de novo. Nada, ela tinha me bloqueado. WhatsApp, Instagram, até o e-mail. Sumiu. Na noite anterior a gente tinha jantado com os pais dela. Ela riu, brindou, tirou foto com minha mãe. Nada indicava que o chão ia sumir sob meus pés no dia seguinte. Eu ainda estava em choque quando minha irmã bateu na porta perguntando se eu ia me arrumar para o ensaio. Ensaio geral do casamento. A gente ia testar a entrada no salão, as músicas, os votos. Não vai ter mais casamento. Foi tudo que eu consegui dizer. Ela riu, achou que era brincadeira. Mas bastou ver meu rosto. Minha irmã correu para me abraçar e eu desabei. Ali, naquela manhã, no chão da sala da minha casa, eu percebi uma coisa. Ela não me deixou. Ela me descartou. Como quem joga fora um convite rasgado. Como se eu fosse uma parte de um plano que ela resolveu cancelar de última hora. E o pior, eu não fazia ideia do porquê. Não houve briga. Não houve traição. Pelo menos até aquele momento eu achava que não. Não houve indício algum. Eu comecei a repassar mentalmente cada conversa, cada gesto, cada olhar. Será que eu ignorei algum sinal? Será que eu fiz algo que ela não soube dizer ou... Será que ela planejou tudo isso com antecedência e eu era o único idiota que não sabia? As ligações começaram a chegar. Minha mãe, meus amigos, os padrinhos. Todo mundo querendo entender o que tinha acontecido. E eu só sabia repetir a mesma frase. Ela cancelou o casamento por mensagem. Disse que o advogado vai ligar. O noivo abandonado. O trouxa que ficou no altar sem nem chegar lá. E aí veio a vergonha, a humilhação. Eu não queria sair de casa, não queria comer, não queria falar. Só queria dormir e acordar num universo onde isso nunca tinha acontecido. Mas a realidade era essa. Eu fui chutado como um saco de lixo às 6 da manhã. E por mais que doesse, por mais que eu só quisesse sumir, uma parte de mim queria entender. Precisava entender. Porque se eu não soubesse o motivo, eu nunca ia conseguir seguir em frente. E antes da gente continuar essa história, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas e comenta aí embaixo. Você acha que alguém tem o direito de simplesmente sumir assim da vida de outra pessoa? Já passou por algo parecido? Eu leio todos os comentários e esse canal é um espaço seguro para a gente desabafar juntos, porque naquela hora eu não sabia. Mas isso era só o começo. E a verdade por trás daquela mensagem era muito, mas muito pior do que eu podia imaginar. Eu conheci a Amanda quando eu ainda estava todo arrebentado de um término anterior. Era aquela fase em que a gente diz para todo mundo que tá bem, mas por dentro só quer que ninguém pergunte nada. A gente se esbarrou num café, literalmente. Tropecei na mochila dela e derrubei meu cappuccino no próprio tênis. Ela riu. Eu pedi desculpas umas 4 vezes. Foi assim. Aquela risada ficou na minha cabeça por dias. E quando ela aceitou sair comigo, eu achei que era só um encontro, mais um. Mas depois do 2º, 3º, 4º, eu estava completamente fisgado. A Amanda tinha esse jeito leve, meio irônico, que parecia ler meus pensamentos antes de eu conseguir organizar. E talvez por isso eu tenha confiado nela tão rápido, porque com ela eu sentia que finalmente estava num lugar seguro. Pela primeira vez, alguém me olhava sem julgamento, sem pressa, sem tentar me consertar. Ela dizia que gostava de mim do jeito que eu era. E cara, eu precisava muito ouvir isso naquela fase. O começo foi bom demais para ser verdade. Ela me ouvia de verdade.
Ria das minhas piadas ruins, fazia surpresa com pizza no domingo. Tinha dias que eu acordava, olhava para ela dormindo e pensava: é isso, encontrei. Mas o que eu não percebi, ou talvez não quis ver, era o quanto eu estava disposto a me moldar para continuar agradando. Sabe quando você começa a deixar de fazer as coisas que gosta para evitar briga? Quando começa a pensar 2 vezes antes de dar opinião? Pois é, no início era sutil. Eu comentava que ia sair com amigos. Ela fazia uma cara meio azeda. Falava que era insegurança, que preferia que eu ficasse em casa, só isso. Aí eu deixava de sair. Depois, ela começou a criticar minhas roupas. Você vai assim? E eu trocava. Comecei a mudar até a forma de falar, de rir, de andar. Mas nunca vi isso como um problema. Achava que era normal num relacionamento. E talvez esse seja o ponto. Quando você cresce sendo invisível dentro da própria casa, você aprende a agradecer por qualquer migalha de afeto. Meu pai era do tipo que só aparecia para apontar defeito. Minha mãe se escondia atrás dele. Meu irmão era o queridinho. Eu era o que dava trabalho. Nunca bati de frente. Nunca fui o motivo de orgulho. Então, quando alguém como a Amanda dizia: eu gosto de você, aquilo tinha um peso gigantesco para mim. Era como se finalmente alguém enxergasse quem eu era. Só que a Amanda não via quem eu era. Ela via quem ela queria que eu fosse. E eu me esforcei tanto para caber nesse molde que quando o noivado chegou, eu já não sabia mais se aquela versão era mesmo eu, ou só um personagem cansado, tentando manter as coisas de pé. Mesmo assim, eu pedi ela em casamento, numa viagem que eu paguei sozinho, com um anel que levei meses para juntar dinheiro, porque ela tinha feito questão de escolher o modelo mais caro da vitrine. Ela chorou, disse sim, me abraçou. Mas no dia seguinte, ela já estava escolhendo cor de flor como se fosse uma gerente de projeto, e não uma noiva apaixonada. E eu fui apagando cada alerta interno, cada desconforto, cada noite que eu dormia com o coração apertado e dizia para mim mesmo: é normal, toda relação tem seus altos e baixos. Mas a verdade é que eu sabia. Lá no fundo, eu sempre soube. Só não queria admitir. Porque quando você passa a vida sentindo que nunca vai ser o suficiente para ninguém, você agarra qualquer coisa que parece amor. Mesmo quando isso começa a te matar por dentro. A Amanda sabia disso. Ela sabia da minha história, das minhas feridas, das minhas fraquezas. E ela soube exatamente onde apertar. Não com gritos, não com agressões, com controle, com frieza, com a habilidade sutil de me fazer sentir pequeno sem levantar a voz. E agora, olhando para trás, tudo faz sentido. Ela me preparou para ser descartado. Ela foi moldando cada peça da minha autoestima, até que no dia em que decidiu me apagar da vida dela, eu não tivesse força para reagir. Mas uma coisa ela subestimou. Eu ainda tinha memória, e eu ia usar cada lembrança como pista para entender o que realmente aconteceu. Porque alguma coisa estava muito errada nessa história, e eu ia descobrir. Os dias que seguiram aquela mensagem foram um borrão. Eu dormia e acordava com o mesmo peso no peito, um noivado cancelado, um casamento destruído e nenhuma explicação. O advogado dela só entrou em contato 5 dias depois. Formal, frio, direto. Queria discutir a divisão das coisas do apartamento. Nenhum sinto muito pela situação. Eu pedi para conversar com ela. Só uma conversa. Ele disse que ela não tinha interesse em contato. Por motivos pessoais. Motivos pessoais? 7 anos viraram motivos pessoais. A raiva começou a ocupar o lugar da dor. Eu passei a questionar cada detalhe dos últimos meses. E aí, as peças começaram a aparecer. Uma amiga em comum, a Camila, me mandou mensagem. Ela estava chocada. Disse que ficou sabendo por outra pessoa que a Amanda tinha mudado de cidade. Tinha pedido transferência no trabalho semanas antes do término. Sem me contar. Eu olhei o e-mail dela, o pessoal, aquele que ela usava raramente, e vi uma confirmação de mudança de endereço feita 1 semana antes da mensagem final. Ou seja, ela já tinha decidido sumir bem antes de me avisar. Eu comecei a procurar por pistas. Entrei no perfil dela por uma conta anônima, e lá estava ela. Nova cidade, novo emprego, nova vida. Sorridente, cercada de colegas,
como se nunca tivesse existido um noivado, como se eu nunca tivesse existido. Mas o que me desabou mesmo foi o comentário que li numa das fotos. Um cara escreveu: "Finalmente juntos, que alívio poder te chamar de minha." E ela respondeu com o coração. O sangue gelou. Fui no perfil dele. Vi fotos antigas, fotos recentes e uma data que me deixou enjoado. Uma viagem 6 meses antes do fim, que ela disse que era a trabalho. E lá estava ele. Na mesma cidade, no mesmo período, Amanda me traiu. Planejou a fuga, mentiu por meses enquanto dormia ao meu lado. E ainda teve a coragem de me abandonar como um estranho. Foi um soco. Mas também foi a fagulha que acendeu alguma coisa dentro de mim. Aquela sensação de impotência deu lugar a uma vontade cega de fazer justiça. Não vingança no sentido baixo da palavra, mas justiça. Eu precisava colocar as peças no lugar e mostrar para ela e para mim mesmo que eu não era descartável. Foi aí que comecei a reconstruir a linha do tempo. Conversei com o pessoal do antigo trabalho dela. Um deles, o Daniel, me contou que ela já andava dizendo que estava presa num relacionamento sem amor meses antes. Mas em casa, ela me fazia escolher os detalhes do vestido, reservar o DJ, fazer ensaio fotográfico. Ela mentiu para mim e encenou um teatro digno de Oscar. Falei com o cartório. Descobri que ela já tinha cancelado a habilitação de casamento antes mesmo da mensagem. E não me contou. Deixou tudo correr, só para me ver no chão. E o pior é que todo mundo ao redor dela sabia. Amigos, colegas, até a prima, mas ninguém me avisou. Porque ela dizia para todos que eu era controlador, que eu forçava o casamento. Manipulou a narrativa. Fez de mim o vilão enquanto escondia o amante. O mais cruel de tudo foi descobrir que até meu próprio pai sabia. Eles se encontraram num jantar da família dela. E meu pai, do alto do seu silêncio eterno, resolveu não se meter. Disse que achava que eu já suspeitava. Como se trair fosse normal. Como se fosse algo que a gente só aceita e segue a vida. Eu estava rodeado de mentiras, de omissões, de gente que preferiu ficar calada enquanto eu era destruído por dentro. Mas não mais. Comecei a escrever tudo. Cada conversa, cada data, cada prova. Montei um dossiê completo. Não para expor publicamente, ainda não, mas para entender. E principalmente para me preparar. Porque a Amanda não sabia que, ao me derrubar daquele jeito, ela tinha acordado o cara que ela sempre tentou apagar. Aquele que ela moldou para ser submisso, silencioso. Ela não sabia que dessa vez eu ia revidar. Com inteligência, com paciência e com a verdade. O estopim de tudo não foi a traição, não foi a fuga, foi o e-mail. Eu achei por acaso, enquanto organizava as pastas da Amanda para devolver os documentos dela. Sim, eu ainda estava tentando ser o cara certo. Tava tudo no computador que ela deixou para trás, como se não valesse nada. Entre contratos, do trabalho e listas de compras, tinha um arquivo chamado liberdade.docs. Curioso, abri. E ali, em preto no branco, estava tudo. Era um tipo de diário. Frases soltas, parágrafos datados, desabafos de meses. Só que não era só sobre ela. Era sobre mim. Ela escrevia como se eu fosse um fardo. Hoje ele falou sobre os convites do casamento. Quase vomitei. Não consigo mais transar com ele sem sentir nojo. Ele me sufoca. É carente demais. Eu finjo. O tempo todo. Odiaria ter um filho com ele. Ia ser um pai patético. Cada frase era uma lâmina. E eu fui lendo tudo, linha por linha, como se precisasse provar para mim mesmo que era real. Ela odiava tudo. Odiava meu jeito, minha família, minha risada, minha insegurança. Falava com desprezo de coisas que eu fazia com amor. Teve uma parte em que ela disse que nunca foi apaixonada. Só estava carente quando topou namorar comigo. Outra, dizendo que achava engraçado como eu parecia tão grato por ela existir. Como se meu amor fosse ridículo, e ali, sozinho, sentado na mesa da sala onde a gente planejou a lua de mel, eu desabei de verdade. Não choro de lágrima, choro de soluço, do tipo que vem do estômago.
Porque não era só um término, era o apagamento de tudo que eu fui com ela. Ela me tolerou, me manipulou e depois me jogou fora. Mas antes de ir ainda escreveu um memorial para si mesma, se vangloriando da própria frieza. Na última entrada, dias antes de me mandar a mensagem de casamento cancelado, ela escreveu: "Amanhã será minha libertação. Quero ver a cara dele quando perceber que ficou sozinho." Foi ali que alguma coisa em mim quebrou de vez. Uma rachadura que vinha crescendo silenciosa, mas que naquele instante explodiu, porque não se tratava mais de amor. Era sobre dignidade, sobre o tipo de ferida que não cicatriza com tempo, mas com ação. Eu passei anos tentando ser bom o suficiente, e ela me esculachava pelas costas, fingia por conveniência, me usava de muleta emocional e ainda se achava superior. Ali, naquela noite, eu senti raiva de mim mesmo, por ter aceitado pouco, por ter ignorado os sinais, por ter confundido migalha com afeto. Mas depois da raiva, veio uma clareza, uma calma estranha, daquelas que só surgem quando você não tem mais nada a perder. Eu fechei o computador, me levantei devagar, fui até o espelho da sala e encarei meu reflexo por alguns segundos. Cara inchada, barba por fazer, olho murcho. Mas ali, no fundo da pupila, eu vi uma coisa que não via há anos: firmeza. A Amanda destruiu tudo, mas ela também me mostrou quem ela realmente era. E agora era minha vez. Depois daquela noite, eu decidi que não ia mais correr atrás de resposta. Eu já tinha todas que precisava. A verdade estava ali, cuspida sem filtro naquele arquivo sujo, mas a Amanda não sabia que eu tinha lido. Ela achava que eu estava largado em posição fetal, implorando atenção, perdido. E foi justamente isso que me deu vantagem. Eu deixei ela acreditar. Deixei ela achar que tinha vencido. E enquanto ela vivia a nova vida dela, como se nada tivesse acontecido, eu comecei a montar a minha cartada final. Minha primeira decisão foi simples. Eu não ia devolver o computador. Tecnicamente ele era meu, comprado no meu nome. E o conteúdo que estava lá, agora fazia parte de um processo que envolvia diretamente minha integridade. Montei um backup completo daquele diário. Imprimi. Organizei por datas. Destaquei as partes que mostravam que ela estava comigo por conveniência, que planejou o término com antecedência, que me traía sem culpa, e aí eu fiz o que ela menos esperaria. Liguei para a advogada. Sim, a advogada. Uma mulher que eu conhecia de um antigo cliente, especializada em danos morais, abandono afetivo e fraude emocional em uniões estáveis. Expliquei tudo, mostrei os arquivos, contei sobre os gastos com o casamento, as reservas não reembolsáveis, os contratos assinados em meu nome, o emocional destruído. Ela ouviu tudo em silêncio e, no final, soltou só um: "Temos material para agir." O processo foi montado sob sigilo. Nada foi divulgado, nenhum ataque público. A estratégia era simples: fazer do jeito certo, no tempo certo, sem escândalo. Amanda ia receber os papéis na nova casa, no novo trabalho, onde ela estava fingindo que eu nunca existi. Mas antes disso, eu queria um toque a mais, algo que não fosse vingança barata, mas um lembrete sutil de que eu não era aquele trouxa submisso que ela tentou moldar. E o universo, veja só, me deu uma ajudinha. Lá pelas tantas, descobri que o novo namorado dela, o tal que comentou na foto, era casado. Casado com uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar. Descobri por um amigo de um amigo que trabalhava na mesma empresa que ele. Discreto fui atrás. Achei o perfil da esposa e vi uma postagem dela com o marido, 2 semanas antes do anúncio do novo casal. Foi aí que escrevi uma carta, não anônima, assinada por mim, sem ameaças, sem xingamentos, apenas fatos. Imprimi algumas provas, incluindo trechos do diário da Amanda, e mandei para a esposa dele. Não sei o que ela fez depois, mas sei que 3 dias depois, a Amanda deletou todas as fotos com o cara, mudou o status, sumiu das redes. E então veio o grande momento, a notificação oficial, processo judicial por danos morais e materiais. Ela recebeu em mãos no prédio novo diante da portaria.
assinando como quem recebia um pacote qualquer. Só que esse pacote trazia de volta tudo o que ela achou que tinha enterrado. Eu não queria o dinheiro dela. Queria respeito. Queria que ela sentisse 1/10 do que eu senti. E mais importante, queria me ver de volta, inteiro, em pé, no controle. Ela tentou me ligar. Desbloqueou o número. Mandou mensagem. "Podemos conversar?" Não respondi. Bloqueei de volta. Ela queria entender o porquê. Queria saber como eu descobri tudo. Mas eu não ia dar esse gosto. Minha resposta estava nos autos do processo, nos documentos, na elegância com que eu virei as costas, porque, diferente dela, eu não precisava gritar para vencer. Bastava agir no silêncio. Amanda sempre foi uma mulher que se importava com imagem, postura, reputação, o que os outros iriam pensar. Ela construía a própria narrativa, como quem edita um filme. Cortava as falas que não favoreciam, exagerava nas cenas bonitas e escondia os bastidores. Mas bastou a primeira audiência do processo para essa fachada começar a rachar. Ela chegou acompanhada de um advogado novo. O outro havia abandonado o caso. Disse que não queria se envolver com uma cliente que ocultava informações. Parece que ele descobriu o diário, ou talvez alguém tenha mostrado. Durante a sessão, ela tentou inverter tudo. Disse que eu era emocionalmente instável, que pressionava, que o relacionamento era abusivo para ela. Mas o juiz interrompeu com uma pergunta simples. Se era tão ruim, por que continuou até o altar? Ela travou. Silêncio. Pela primeira vez vi Amanda sem palavras. Meu advogado apresentou os documentos, os prints, os trechos do diário. Leu em voz alta algumas frases. A sala ficou pesada. Um silêncio desconfortável tomou conta. Ela abaixou a cabeça, não por arrependimento, mas porque não dava mais para esconder. A verdade tinha vindo à tona. E não era bonita. A ex-esposa do namorado dela também apareceu. Entrou com um processo de separação e anexou a mesma carta que eu havia enviado como parte da documentação. Não precisei dizer nada. Ela fez o trabalho dela, fez barulho, publicou prints, expôs datas, detalhou traições. O amante foi transferido de setor na empresa e, segundo um conhecido, quase perdeu o emprego. Passou a ser olhado de lado pelos colegas, virou piada de corredor. A mulher largou o noivo e ainda destruiu um casamento alheio. A reputação da Amanda foi pro ralo em questão de dias. Lembra da prima dela, aquela que sabia de tudo e nunca me avisou? Ela também sofreu um rebote. Perdeu seguidores nas redes, foi cobrada por ter acobertado. As amigas que ficaram do meu lado pararam de seguir, de convidar, de responder. Ela mandou mensagem tentando se justificar. Eu só queria respeitar a decisão da Amanda. Respondi com uma única frase. E quem respeitou a minha? Mas o mais simbólico foi o que aconteceu dentro da própria família da Amanda. Os pais dela, que antes me tratavam com carinho, me ligaram. Sim, os dois pediram desculpas. Disseram que não sabiam da profundidade da situação, que também tinham sido enganados. Contaram que a Amanda havia dito que o término foi amigável, que a decisão foi mútua. Mentiu para eles também. O pai dela foi direto. Ela vai ter que lidar com as escolhas que fez. Você não merecia isso. E honestamente, nós também estamos decepcionados. Eu ouvi aquilo com um misto de alívio e pena. Porque agora, pela primeira vez, Amanda estava sozinha. Sem noivo, sem namorado, sem apoio da família, sem a imagem de boa moça. Tudo desabando. E não porque eu fiz escândalo, mas porque a verdade é um veneno lento. Ela age em silêncio, mas quando atinge não tem volta. Ela tentou contato novamente. Dessa vez mandou um e-mail longo, cheio de justificativas vazias. Culpou a infância, o medo do casamento, o caos mental. Disse que me amava, mas que se sentia sufocada. E que tudo ficou fora de controle. Eu li até o fim, não para perdoar, mas para fechar o ciclo. No final do e-mail ela dizia: "Se ainda restar algo de você em mim, me perdoa." Eu não respondi, não precisava. O silêncio também fala. E o meu dizia: "Nunca mais." A primeira coisa que eu fiz depois que tudo passou foi mudar a fechadura da porta. Não porque eu achasse que ela ia voltar, mas porque eu não queria mais nada que lembrasse a sensação de que ela um dia poderia.
Comprei uma nova cama. Troquei a pintura da sala. Doei os talheres que escolhemos juntos. Deixei só o sofá. Era confortável demais para abrir mão. Aos poucos fui me reencontrando. Aquele silêncio que antes era um eco dolorido passou a ser uma calmaria. Não tinha mais tensão no ar, nem aquela sensação de estar pisando em ovos. Eu podia rir alto. Eu podia andar de cueca pela casa. Podia dormir no meio da cama sem sentir falta de nada. Comecei a sair mais. Voltei a jogar bola com os amigos nas quartas. Retomei o curso de fotografia que tinha abandonado por não ser prioridade. Voltei a visitar minha mãe sem pressa, sem medo de cara feia. Reencontrei minha versão original. Aquela que existia antes das podas. Aquela que ria de piada ruim, que fazia café ouvindo música alta, que se emocionava com um comercial de margarina. As pessoas começaram a notar a diferença. Me diziam que meu rosto estava mais leve, que eu andava diferente. E eu sorria, porque era verdade, não foi do dia para a noite. Teve dias em que a saudade veio travestida de dúvida, outros em que a raiva queria morar no peito de novo. Mas eu aprendi a respirar, a acolher sem me afundar, a lembrar sem me perder. E mais do que isso, eu aprendi a me ouvir, coisa que eu não fazia há anos. Comecei a escrever sobre tudo, diário mesmo, igual o que ela fez. Mas no meu eu não vomitava desprezo, eu acolhia, escrevia para lembrar do que aprendi, para me lembrar de quem eu sou e de quem eu não quero ser nunca mais. Recebi convite para sair com outras pessoas. No começo recusava, depois fui aos poucos, sem pressa, sem expectativa de encontrar alguém, apenas para estar. E foi leve, foi bom. Teve uma noite em que fui ao cinema sozinho. Comi pipoca, ri de um filme besta e saí com a sensação de vitória. Parece pequeno, mas para mim era gigante. Eu estava bem comigo, sem precisar de ninguém para validar. A Amanda nunca mais tentou contato depois daquele e-mail. E mesmo que tentasse, não adiantaria. Não havia espaço, não havia brecha. Ela teve a chance de ser honesta, de sair pela porta da frente. Preferiu o caos, a covardia, a manipulação. E agora, ela era só uma história que eu sobrevivi. Nada, mas o processo correu. Fechamos acordo. Ela arcou com parte dos custos do casamento cancelado. Dinheiro sim, mas o que importava de verdade era a reparação moral. Foi ali, diante do juiz, com tudo documentado, que senti a justiça acontecer. Mas minha verdadeira vitória não foi essa. Foi emocional. Foi quando parei de perguntar por que isso aconteceu comigo e comecei a perguntar por que eu aceitei tão pouco por tanto tempo. Foi quando entendi que amar não é se apagar. Não é calar suas vontades para caber na vida de alguém. Amar é somar. E, principalmente, amar é também saber a hora de ir embora, mesmo que a outra pessoa não vá. Hoje, eu olho para trás com gratidão. Não pela dor, mas pela clareza que ela me deu. Porque, às vezes, é no naufrágio que a gente aprende a nadar com mais força. E eu aprendi. Aprendi para nunca mais esquecer. Se alguém me dissesse que eu ia agradecer por aquele casamento cancelado, eu chamaria de maluco. Mas hoje eu olho para mim e vejo um homem que renasceu das cinzas de uma humilhação. Um cara que se reconstruiu não para provar nada para ninguém, mas para nunca mais se abandonar. A Amanda me ensinou, sem querer, a lição mais valiosa da minha vida, que se amar é muito mais difícil do que amar o outro. Mas também é a única forma de ser livre de verdade. Eu não voltei a confiar em qualquer pessoa. E, sinceramente, nem quero. Porque agora eu tenho um filtro que antes não existia. O de reconhecer quem chega para somar e quem só quer te apagar aos poucos. E se você já passou por algo parecido, se sentiu invisível, traído, descartado como eu fui, escuta isso aqui. Você não precisa se vingar gritando. Não precisa pagar na mesma moeda. A maior vingança é viver bem. É olhar para trás e perceber que você se salvou de alguém que teria te destruído aos poucos. Então, se essa história te tocou de algum jeito, deixa seu like aqui, se inscreve no canal Reddit Entre Linhas e comenta aqui embaixo. Você já foi descartado por alguém que jurava te amar? Como você deu a volta por cima? Esse espaço é nosso. Aqui, a gente transforma a dor em força.
e história em libertação, porque no fim não foi ela quem me deixou. Fui eu que finalmente me encontrei.